Muito boa tarde, alunos de previdenciário, aqui professora Franciele Rameyer. Vou passar para vocês um resumo da nossa aula de hoje, da turma matutina, que foi sobre regime próprio da Previdência Social. A professora fez uma pincelada dos aspectos da última aula, certo? Que foram mencionados algumas espécies de segurados do regime geral da Previdência. A ementa de hoje foi sobre regime próprio. Expliquei de forma sintética o que é mais importante, o que, por exemplo, afetou com a reforma da Previdência, o que manteve-se, né? O Estado, né, a União, ela representa um importante setor de absorção da mão de obra ativa no país. E a respeito dos inúmeros contratos administrativos que geram relações de emprego entre trabalhadores e empresas prestadoras de serviço, o poder público é empregador. Então, o poder público, ele é o empregador na parte do regime próprio, direto de parcela significativa da população. Então, ele retira, né, da remuneração, né, do servidor público a parcela para poder depois utilizar enquanto a prestação dos regimes próprios. Essa relação de trabalho pode se dar por intermédio de uma relação institucional de natureza estatutária, ou seja, o servidor público que ele é concursado, ou por meio de uma relação de emprego público, certo? Por meio de uma relação de emprego, ou seja, aqueles concursos que acabam tendo na prefeitura que é seletista, né, que o servidor acaba não sendo servidor, ele é um funcionário público, entretanto ele não é estatutário, ele é seletista, certo? Então, conforme a natureza do vínculo profissional que liga o servidor público ao ente federativo, que pode ser Estado, União, Distrito Federal e município, então entende-se por regime próprio de previdência social o que assegure por lei, inclusive Constituição Estadual ou lei orgânica, distrital, municipal, a servidor público que pelo menos as aposentadorias e pensão por mortes, tudo previsto no artigo 40, então o servidor público, ele tem uma proteção, uma tutela jurisdicional da Constituição, está lá no artigo 40, certo? Nós falamos de todas as legislações aplicáveis, no caso, na aula. Cada ente federativo que pretende instituir seu próprio regime de previdência deve editar uma lei correspondente que regulamenta o respectivo regime, observando a legislação federal geral de natureza nacional. A título de exemplo, a Constituição Federal ela propõe uma norma de eficácia limitada no artigo 40, quando ela diz que cabe aos entes gerir e legislar sobre órgãos, né, sobre a sua previdência privada. Nem todos têm esse tipo de regulamentação. Aqui nós, em Primavera do Leste, temos o INPREV, né, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, dando um exemplo aqui da nossa cidade, né? Então aí o legislador infraconstitucional legislou uma legislação específica para complementar, para deixar a lei lá, o artigo 40 da Constituição com eficácia plena, certo? Então a Constituição de 88, esse artigo 24, dispõe que compete à União, Estados e Distritos Federais legislar de forma concorrente sobre a Previdência Social, respeitando sempre a antinomia de quem? Do Kelsen, né? Tem que respeitar o que é descrito na Constituição Federal para poder legislar e não ser inconstitucional e assim por diante. Né? Nós conversamos muito sobre equilíbrio financeiro, como é que faz para equilibrar, né? Pegou até a balança aqui da dona Atemes, né? Como é que a gente faz para equilibrar o que é pago pelos servidores e o que os inativos retiram, por exemplo. Como é que garante-se o equilíbrio financeiro? O que é isso? Justiça, né? O dar e receber está aqui presente no nosso direito. Então, equilíbrio financeiro significa a necessidade de receitas do sistema suportarem o pagamento de benefícios previdenciários a curto prazo. E o equilíbrio atuarial é aquele complexo que teve a reforma da Previdência, mais complexo, que demanda estudos mais detalhados da ciência, né? Ou seja, quanto lá na frente, será que vai dar conta de continuar com a contribuição, enfim, com o pagamento, né, dos aposentadorias e dos inativos? Como é que funciona isso? Falamos sobre regime de previdência complementar dos servidores públicos de forma detalhada. Explicamos como é que funcionava, dizemos o que mudou, né, com essa reforma da Previdência. O que aconteceu? Aconteceu principalmente depois da reforma, que aconteceu sim, reforma no âmbito público, o princípio da paridade ele caiu por terra.
Então, novos servidores que vierem a implementar no serviço público, isso de forma geral, não vai mais aposentar com o valor do último olerite, que era o princípio da paridade. Ou seja, recebi a vida toda R$3.000, mas quando eu fui aposentar recebia R$5.000. Antes aposentava com R$5.000, agora pelo princípio da paridade não mais, vai ter que verificar uma média, né, para poder analisar qual seria a situação. Nós falamos sobre alguns tipos de benefícios, aposentadoria por invalidez permanente, lembrando que a aposentadoria por invalidez não existe mais esse nome, agora é permanente. A aposentadoria compulsória dentro do regime próprio. Aposentadoria voluntária por idade mais tempo de contribuição e também a aposentadoria voluntária por idade. Aposentadoria especial nós falamos também e conversamos um pouco sobre a pensão por morte, certo? Então a gente não conseguiu falar todo o conteúdo nessa aula, foi uma aula extra para o pessoal da manhã que visa realmente basilar e equilibrar os alunos, né, entre eles em relação ao conteúdo devido a esse novo coronavírus. E a prof está colocando aqui um resumo didático para vocês seguirem com a gente aí. Obrigada pela participação dos alunos nessa aula adicional. A prof já está postando o link da aula gravada no portal, os materiais, inclusive o vídeo do YouTube, certo? Que a gente está se familiarizando, então assinem o canal da prof, curtam e façam comentários, porque de alguma forma ajuda e motiva a prof a gravar mais vídeos para vocês se sentirem um pouco mais perto, né, do aprendizado, da educação acadêmica. Então tá, gente, até mais.